Olá. Hoje a gente mergulha num tema, assim, que toca muita gente, né? A solidão. Verdade. E a gente tem como base uma palestra muito interessante da Lúcia Helena Galvão. Isso, e ela traz um contraste curioso. Tem a solidão que devora, sabe? Como na música do Alceu Valença. Uhum. Aquela coisa mais sombria. Exato. E do outro lado, uma solidão que seria preciosa. Tipo um ateliê para a gente se construir por dentro. Uma ideia que vem lá de Platão, né? Pois é. E a pergunta que fica é: isso é um paradoxo? Ou será que a gente está usando talvez a mesma palavra para descrever coisas bem diferentes? Boa pergunta. E a fonte, a palestra, o que ela sugere? Então, a proposta central é justamente essa. Talvez o problema seja como usamos a palavra solidão. A Lúcia Helena faz uma distinção chave, né? Qual seria? Ela separa o isolamento, que seria essa experiência ruim, negativa, um vazio mesmo, da solidão propriamente dita. Ah, entendi. A solidão como algo positivo. Exatamente, como um espaço necessário, sabe? Para a gente se conhecer melhor, para construir o que ela chama de vida interior. Vida interior. Interessante. Então, o nosso papo hoje vai ser explorar essa diferença, é isso, e entender como essa solidão, a boa, pode até ser um remédio para o isolamento. Isso mesmo, essa é a ideia central que a fonte nos traz. Legal. Então vamos começar pelo isolamento. O que a fonte diz sobre ele? Que não depende de estar sozinho fisicamente, né? Não mesmo. É curioso que ela cita até uma comparação, acho que entre São Paulo e Caicó. Sim. Que em São Paulo, mesmo com milhões de pessoas, a sensação de isolamento pode ser maior que numa cidade pequena como Caicó. Exatamente. O que mostra que não é a presença física de outros o ponto central. E qual seria a raiz disso, então, segundo a palestra? A raiz, ela aponta, seria a falta de si mesmo, sabe? Um vazio por dentro. Falta de si mesmo. É. E quem se sente assim, vazio, acaba esperando que os outros preencham esse buraco, né? Faz sentido. A gente projeta no outro essa necessidade. Só que aí vem a frustração. Porque o outro também tem as suas questões, os seus próprios vazios, talvez, e ninguém consegue preencher o outro dessa forma. Gera uma dinâmica complicada. Muito. A palestrante usa um termo forte. Ela descreve essas relações como quase vampirescas, tipo uma tentativa de sugar algo do outro, porque falta conteúdo próprio para oferecer. Pesado, mas dá para entender a imagem. Ok, então esse é o isolamento. E a outra face? A solidão positiva, o tal ateliê. Essa seria, então, o espaço onde a gente trabalha com a nossa matéria-prima da vida. É nesse momento de estar consigo mesmo que se desenvolve a tal vida interior. E sem essa vida interior? Sem ela, o que a gente tem para compartilhar é mais a carência, né? A necessidade. Não é uma troca genuína de quem tem algo a oferecer de verdade. Entendi. E como a gente cultiva isso? Essa vida interior? A palestra fala dos divinos ócios de Platão. O que seria isso na prática? Olha, seria reservar um tempo, diariamente se possível, para esse encontro consigo mesmo. Tipo uma pausa? É uma pausa para se avaliar, refletir sobre o dia, sabe? Ver se o que a gente fez está alinhado com quem a gente quer ser, com os nossos valores. Faz sentido. A fonte usa uma analogia ótima, a da digestão. A solidão seria um momento de digerir as experiências do dia. Digerir? Como assim? Assimilar o que foi bom, o que nutriu, e descartar o que não serve. O lixo emocional, tipo ressentimento, mágoa, autopiedade. Nossa, importante isso. Eliminar o lixo? Muito. Ela até menciona o livro dos mortos tibetano, sugerindo que talvez a morte fosse encarada de outra forma se a gente aprendesse a fazer essa digestão em vida. Forte essa ideia de processar o que a gente vive. E a fonte até ilustra isso, né? Com o João só e o João isolado. Exatamente. O João só seria o cara que cultiva essa solidão de forma saudável. Ele tem conteúdo interno. Então ele tem o que oferecer para os outros. Isso, ele se relaciona bem, recebe bem as pessoas, mas ele também fica bem sozinho. Ele não precisa desesperadamente do outro para se sentir inteiro. Ele se basta, de certa forma. Ele se basta. E, por isso mesmo, ele pode somar na vida dos outros.
A fonte usa uma expressão, acho que é atribuída a Cícero, de ser um fator de soma, Gostei isso. Ser um fator de soma. porque a riqueza interna dele transborda e enriquece as relações. E aí, olha que interessante, o paradoxo que a gente falou no início meio que se resolve. Como assim? O isolamento doloroso, aquele vazio, ele não vem da falta de gente por perto. Ele vem, na verdade, da falta dessa solidão positiva. Ah, então a falta de solidão boa causa o isolamento ruim. Exatamente. É a falta de cultivo da vida interior, dessa companhia de si mesmo, que gera o sentimento de isolamento. Caramba. Então, a mensagem principal que a gente tira da fonte é que aquela dor que a gente chama de solidão, muitas vezes é, na verdade, isolamento e nasce dessa desconexão interna. Perfeito. É a falta de um diálogo interno rico, de um conteúdo que nos sustente, que a gente possa então compartilhar de forma saudável. E a ferramenta para construir isso é a própria solidão, no sentido bom da palavra. Curiosamente, sim. É nesse espaço de encontro consigo que a gente se constrói. Muito bom. Para a gente ir fechando, tem aquela história zen que a palestra menciona, né? Sobre o monge que não podia roubar. Ah, sim. Uma história bem... Provocadora. Conta pra gente rapidinho. Bom, a ideia é que o monge dizia que não podia roubar, mesmo que estivesse totalmente sozinho num lugar sem ninguém. Por quê? Sempre haveria uma testemunha. Quem? Ele mesmo. A consciência dele. Ah, a testemunha interna. Exato. E a fonte usa isso para deixar uma reflexão final para a gente, né? Mesmo quando parece que ninguém está olhando, essa testemunha interna está lá. Sempre presente. Sempre. E a pergunta que fica é, o que essa testemunha vê na gente quando estamos a sós? Que tipo de relação a gente está construindo com essa presença constante dentro de nós? Uma bela reflexão para terminar. Que relação temos com nossa própria testemunha interna? Fica aí pra gente pensar.